Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos fazer o estudo das perguntas 875A, 875A e 876. Os nossos ouvintes devem estar estranhando que eu falei a respeito do estudo e não apresentei os nossos expositores em primeira instância. É por causa do seguinte: nós estamos repetindo uma pergunta que foi estudada na semana passada, e nós dissemos que seria estudada de novo, porque ela favorece diversos enfoques diferentes de estudo. E material de estudo a gente não pode dispensar a análise por vários ângulos. Temos aqui em nossa companhia o nosso Jorge Guerra, o jovem. Olá, queridos ouvintes, que o Cristo possa iluminar nosso estudo, nosso dia. E temos a nossa Darcy Neves Moreira, que me chama de Dindo. Meu Dindo querido, né? Muita paz, meus amigos, que nós sejamos sempre muito esperançosos, né, com essa doutrina que abençoa os nossos passos. Muita paz. E que consigamos enxugar as nossas lágrimas com elas. E ter alegria, sempre. Nós vamos, então, nesta hora, estar conversando um pouquinho sobre a questão 875A, não é? Em que Kardec faz uma referência, não é, à questão anterior, como se pode definir a justiça? E a resposta é a seguinte: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E ele tem essa subpergunta: o que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabelecem direitos que variam conforme o progresso das luzes. Vede se as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Além disso, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. É interessante, não é, meus amigos, esta resposta que os espíritos estão dizendo para nós, não é? Quer dizer, que é a justiça? O que é a justiça? É o respeito ao direito de cada um. Então, nós poderíamos estar dizendo, né, que aquilo que eu quero para mim, eu vou então estar respeitando, não é, no outro. E é isso mesmo, Jorge? Você entende assim também? Olha, eu entendo assim, né? Inclusive,
adiantando um pouquinho, né, mais à frente, nesse livro, que é um arcabouço enorme, né, de conhecimento, tem o que seria a caridade como pensa Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então a gente pensa que a gente tem que ser indulgente também, porque nós erramos e erramos o tempo inteiro. Aqui ele fala das leis na Idade Média, né, que pra gente hoje é uma forma monstruosa de ver a coisa. Então a gente se aperfeiçoa, e se a gente reparar as questões anteriores, ele fala de justiça como um sentimento. Então, se é um sentimento, ele vai se modificando também conforme a gente vai se aperfeiçoando, né? E a imperfeição, ela é passageira. A imperfeição, conforme a gente avança, ela vai se esvaindo. A imperfeição. Agora, a perfeição, ela é eterna. É o nosso futuro, é o que estamos buscando. E é infinita, né? Infinita. É infinita, né? E aí eu fico vendo, aproveitando o gancho, que eu tinha falado das 3 pernas da justiça, né, no programa anterior, que é a liberdade, a fraternidade e a igualdade, que tem que ser sempre equilibrado. Como tudo nessa vida, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? A liberdade, por exemplo, se a gente tem a falta dela, a gente tem a escravidão em vários aspectos. Se a gente tem o excesso, a gente está oprimindo alguma coisa. A fraternidade, se falta, a gente vê o mundo como a gente está vendo. E se sobra demais, às vezes a gente não dá espaço para o esforço da pessoa buscar, né, e ter sua própria conquista, sua própria vitória das virtudes, né? E a igualdade. Se falta igualdade, é injustiça. Agora, se sobra demais a igualdade, teríamos um mundo inteiro de pessoas uniformizadas com mesmas características, sem diversidade, sem diferença entre as pessoas, né? Que inclusive enriquece muito, né? Diversidade. Existe inclusive um conceito para diversos aspectos da sociedade: a diferença entre igualdade e equidade. Ou seja, o conceito de equidade é melhor do que o de igualdade, porque aquilo que uma pessoa necessita, outra pode não precisar. Então, dá-se a quem necessita mais aquilo que lhe é necessário, ao mesmo tempo que também cobra-se daquele que tem um volume de maior de recursos, desde intelectuais até materiais, um recurso a mais para suprir as necessidades de todos, isto numa sociedade organizada, justa e, de uma certa maneira, com a noção da responsabilidade. Eu me lembro que eu li um texto de um sujeito que, estando num determinado país, ele viu que havia roleta para o acesso ao metrô, mas havia um espaço que qualquer pessoa poderia passar. Ele, ao comprar o bilhete do metrô, ele perguntou para a pessoa que estava vendendo: por que aquele espaço ali? Ah, não, isso é para a pessoa que não tem dinheiro para poder pagar o metrô, para poder passar direto. O pensamento dele, ele expressou: poxa, não tem pessoas que transgridem e passam, mesmo tendo condições de pagar? A pessoa que estava vendendo olhou para ele assim com um olhar: como assim? Como assim? Ou seja, numa sociedade aonde a noção da responsabilidade é natural, não existe essa tendência do levar vantagem. É algo que é inato, né? Não é isso, é fruto de um processo de educação. É isso mesmo, é uma educação. Tá? É fruto de um processo de educação de valores. A diferença fundamental é que o mesmo indivíduo que tem esta postura diante da sociedade pode ser um tirano dentro de casa.
Então, quando a resposta diz aqui, na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao tribunal da consciência. O indivíduo que seja atrabiliado está em paz. O indivíduo que seja irado e que seja ditatorial dentro da família, ele consegue estar em paz. As inquietudes ele com ele e as ações ele com Deus, né? Exatamente. Na verdade, é como foi dito, inclusive, por você na semana passada. Onde é que está o tribunal dos nossos atos? Na consciência. Na consciência. Exatamente isso. E é uma coisa, né, que vamos assim dizer, de você com você mesmo. Aí você estava falando, nesse tribunal, eu me lembrei muito do sinal de trânsito. Então, de repente, você acha que não vem ninguém, então você ultrapassa, né? Se você estiver num outro país, você é multado. Não é? Então, porque você sabe da lei e você burlou a lei, né? E nós ainda somos realmente criaturas imperfeitas, não é? Porque a gente só cumpre se alguém tiver, se um guarda estiver ali, né, querendo multar a gente. Então, numa sociedade como a que o João citou, né, a gente pode até ficar constrangido, né, porque o amor, a benevolência, às vezes constrange aquele que quer transgredir. Em casa ele pode ser uma coisa, como você disse, né? Mas ali talvez ele fique constrangido, porque é uma coisa que está impregnada, né? É isso mesmo. Então, pergunta 876 para Jorge, que nós vamos ler depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Bom, antes de formular a pergunta para o Jorge, há um adendo a ser feito à pergunta anterior pela Darcy. Porque ele aqui, não é, nesse comentário, aliás, um comentário belíssimo, não é? Ele fala a respeito das leis, as leis de hoje e as leis, por exemplo, da Idade Média, não é? Eu me lembrei da pena de talião, não é? Porque o que acontecia, não é? Era o olho por olho, dente por dente, não é? E então, quer dizer que se você cometesse um erro, né, você ia sofrer naquela mesma medida. Então, na medida, a partir, né, desse instante que nós vamos evoluindo, as leis também, é o que ele diz aqui para nós, não é? Uma atitude ou uma proposta que a gente acha que era monstruosa, ela vai, digamos assim, com a evolução da sociedade, ela vai então se humanizando, não é? Era isso que eu queria realmente lembrar, né? A lei mosaica já não está valendo mais para a gente, né? A gente teve que moldar a nossa justiça. Aí é que está. Se nós considerarmos os 10 mandamentos, nós ainda não os cumprimos integralmente. É verdade. O negócio é esse. Na pergunta 876, com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural? Segundo os Espíritos, o Cristo vos disse: desejai para o outro o que queríeis para vós mesmos. Deus imprimiu ao coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um veja respeitados os seus direitos, na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante em dada circunstância. O homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele em idêntica circunstância. Deus não lhe podia ter dado guia mais seguro do que a própria consciência.
E tem um adendo do comentário de Kardec logo em seguida. Kardec vem comentando que realmente o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Como não é natural que alguém deseje o mal para si, se cada um tomar por modelo ou ponto de partida o seu desejo pessoal, por certo, ninguém jamais desejará ao próximo senão o bem. Em todos os tempos e sob todas as crenças, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está no fato de haver tomado o direito pessoal por base do direito do próximo. Então a gente... É a regra áurea. A regra áurea. A gente vê belíssimo, né, a questão da interpretação. Como é que pode mudar todo o sentido da frase, né? É querer para o outro aquilo que gostaria para si. Né? Não pensa só em si, não pensa só no eu, mas sim na coletividade. E o amor justamente é isso. Tem a ver com o outro, tem a ver com cuidar, tem a ver com querer bem. Né? O movimento do bem está relacionado a isso, né? E aí nós observamos o seguinte: ser espírita, como diria Isaú Teixeira, não é só para quem quer, é para quem aguenta. Mas eu tenho a impressão que na medida, não é, que realmente o que você falou está certo, é aguentar, né? É porque há que acontecer uma mudança radical, né, naquilo que a gente entende, né? Porque a partir do instante que a gente acredita na reencarnação, acredita na sobrevivência do espírito, não é? Você sabe que você não vai morrer e você sabe que o que você está passando, né, é justiça, né? Então, os nossos sofrimentos, as nossas dores, né, o nosso mal-estar, ele vem justamente porque a gente não respeitou a esse direito, não é? Então, o que eu quero para mim? Mas se eu quero para mim dessa forma, então eu vou fazer o outro. Mas eu antes, lá atrás, não é, menos evoluído, né? Eu ainda fazia, eu destruía, não é? Então, hoje eu estou aqui, digamos assim, tentando, já incorporada, né, com essa... tentando incorporar essa informação, tentando respeitar isto, né? E eu vou ter como guia a minha consciência, né? Então, esse esforço pessoal que eu faço me dá condição, então, para que eu vá me nutrindo dessa informação, né? E melhorando e fazendo isso. Será que eu queria que o outro fizesse isso comigo? E é muito bom porque o Espiritismo causa isso, né? Essa reflexão que ajuda nos momentos assim, na tomada de decisão, né? Na tomada da nossa ação, a gente refletir, parar para pensar um pouco se é isso mesmo que a gente quer, né? E na questão da justiça, né? Com as nossas mazelas, por assim dizer, o que é a verdadeira desgraça e a verdadeira felicidade para a gente, né? Isso também vai se moldando. E aí me lembra de uma frase muito feliz, né, de uma colocação de Haroldo, quando ele fala que Deus é justiça e amor. E não é em momentos diferentes, é junto. Se ele está amando, ele está sendo justo. E se ele está sendo justo, é porque ele ama. Então nos dá a oportunidade, às vezes... como a gente fala, né, se não pelo amor, pela dor, mas não deixa de ser uma oportunidade da gente despertar para alguma coisa que passou desapercebida em determinada reencarnação, em determinado momento da nossa existência. Então ali é um chamado, né? Se a gente interpretar a coisa por outro prisma, né, pode ser que ela seja mais tolerável, né? Eu diria que Deus é justiça e amor. Realmente. Mas também é um processo de educação.
Sim, certeza. Considerando que nós nunca saímos totalmente do mundo espiritual, porque toda noite, quando nós dormimos e sonhamos, estamos em contato com o mundo espiritual de alguma maneira, é importante que nós elevemos o nosso diapasão mental para planos mais elevados e usemos para isso da disciplina. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma coisa é certa: o Espiritismo tirou de nós a culpa, mas impôs o primado da responsabilidade. O culpado tem que ser punido. Aí bota aí várias aspas. Tá? Mas o responsável tem que se redimir. É verdade. É verdade. Eu trouxe aqui, meu Dindo, uma mensagem do Emmanuel. Eu acho que ela cabe, né, nessa hora. Está no livro Justiça Divina. Então ele diz assim, né? Todos respiramos no universo ante a luz da justiça. O autor de uma falta naturalmente responderá por ela. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, espargir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. E se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Então, a gente vai vendo, né, que nós precisamos aprender. E a doutrina abre esse espaço, né, para a gente rever. Olha, fui mal. Mas se o outro tivesse feito isso comigo, eu estaria chorosa, né, estaria entristecida. Então vamos agir, procurar melhorar. E essa questão é interessante, né, do culpado e do responsável, né? A doutrina não vem nos trazer a dor da culpa, vem nos dar esperança, porque nós somos responsáveis e temos condições, teremos oportunidades de lidar com elas, né? Então é um manancial aí de esperança, né? O Guimarães Rosa tem uma frase muito bonita que ele diz assim: o mal está apenas guardando lugar enquanto o bem não chega. Né? Então... depende da nossa vontade. É isso mesmo. Então, meus irmãos, que reflitamos a respeito de tudo isso e vamos, além de refletir, colocar na nossa pauta a ideia da renovação de valores e, acima de tudo, a esperança, a fé, a caridade e a alegria de estar juntos pelo coração, além de estarmos juntos através das ondas da nossa Rádio Rio de Janeiro. O Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui, possivelmente nesta semana, pretendemos terminar talvez desta semana, o seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E essa parte final, justamente, é um pouco grande, sobre o duelo. Nós iniciamos nos programas anteriores e, por isso, acredito que vamos nos alongar ainda esta semana. E como eu tenho dito aqui, Marta também, é um assunto que, em tese, pode parecer anacrônico, defasado, mas, pelo contrário, ele continua aqui, não latente, mas continua vivo, efetivo aqui, dentro do nosso comportamento ainda muito pouco cristão. Nós precisamos realmente observar os mini duelos nos quais nós nos envolvemos no nosso dia a dia. Por isso que é importante estudar essa parte aqui com muita calma, muita cautela, muita oração, para que nós entendamos bem, para que não sejamos participantes mais desse tipo de contenda. Para abrilhantar aqui os nossos comentários, está aqui, como sempre, Marta Batista e, na técnica, o Pablo. Marta Batista, para quem eu dou boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Pablo, amigos ouvintes. Vamos, então, prosseguir com o estudo desse tema, né, palpitante, porque acabamos descobrindo, ao longo desses dias de estudo, sobre esse tema do duelo, que o duelo está mais vivo entre nós do que nunca, né? Não mais com armas de fogo, não mais com sabres, mas ele continua vivo dentro de nós, porque, como todos os espíritos superiores nos disseram, eles são vestígios de barbárie, que nós ainda conservamos dentro de nós. Então, é importantíssimo nós lermos sobre isso, estudarmos, entendermos os mecanismos, entendermos que, se não fizermos um esforço para eliminarmos o orgulho e a vaidade, nós vamos nos manter duelando. Agora com palavras, pela internet, aqueles duelos infindos que a gente vê na internet, né? Brigas incríveis e que não levam a nada. Porque, claro, quem tem uma opinião acerca de alguma coisa, se ele é adulto, né, com certeza ele vai manter aquela opinião. E não vai ser com duelo que ele vai mudar. Pode ser até com razão, né, com alguma informação mais plausível, mais racional, mas jamais com duelo. O duelo de palavras, né, que é algo terrível, que dilacera, que destrói uma pessoa, pode destruir. Inclusive, temos aqui uma mensagem, né, que já estudamos, e na qual o Espírito fala sobre isso, né, daquela pessoa que tenta denegrir a imagem do outro através da palavra, destruindo a imagem daquela pessoa, sobretudo no trabalho. E aí, aquele espírito, né, chega no ambiente de trabalho, onde sempre foi super bem recebido, sempre foi querido, e chegando lá, o que ele encontra? Aquele ambiente estranho, hostil, né? As pessoas não são mais as mesmas e a pessoa não sabe de onde surgiu aquilo. Esse é o duelo feito com palavras, denegrindo, destruindo a imagem do outro. Então, continuemos a estudar esse tema. Não é à toa que Kardec colocou aqui várias mensagens sobre a temática do duelo. E hoje, então, nós vamos estudar o item 13, que trata-se de uma mensagem vinda através do espírito protetor, chegou em Bordeaux em 1861. Vamos lê-la
e depois vamos desenvolver um raciocínio, uma reflexão sobre o que ele nos fala. Ele diz assim: o duelo, assim como o que antigamente se denominava o julgamento de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Quer dizer, ainda estamos sendo regidos por essa barbárie, por esse vestígio de barbárie. E que, se não nos esforçarmos, isso vai continuar. E aqui ele toca, nessa edição, ele dá aqui uma nota de rodapé falando sobre esse julgamento de Deus. Eram assim chamadas as provas extraordinárias, às quais se recorria quando faltavam as provas materiais, para comprovar a inocência ou a culpabilidade de um acusado. Tais provas consistiam em se mergulhar o braço em uma vasilha com água fervendo, ou em pegar com a mão uma barra de ferro em brasa, ou ainda ficar com os braços elevados em cruz. Aquele que permanecesse mais tempo nessa posição ganhava a causa e era considerado inocente. Agora vê que absurdo, meu Deus do céu. Além da barbaridade, né, da violência em que as pessoas se viam, né, envolvidas, o crivo de justiça era absurdo, né? Quer dizer, quem suportar mais ficar segurando um ferro em brasa ou estar com o braço mergulhado em água fervente, essa pessoa, então, será vencedora. Olha, e aí? E o que essa pessoa, né, realmente não tiver feito nada de errado, caso ela não tenha feito nada de errado, como que você vai fazer justiça dessa forma? Né? Isso não é crivo para nada. Então, era chamado do julgamento de Deus. Então, ele coloca, né, o absurdo e até o ridículo dessa atitude, né, e desse julgamento de Deus que ocorria no passado em relação aos duelos. Né? Por quê? Olha, você vai resolver o problema porque você se sentiu ofendido, alguém falou contra você, alguém caluniou você, e você resolve com o duelo. Então é isso que vai resolver. É você matando alguém. E aí você vai ter o seu orgulho resolvido e a sua honra resolvida. Claro que não. Então é como ele diz muito bem, é um vestígio de barbárie, ainda tentando permanecer vivo na sociedade e que cabe a todos nós nos despojarmos desse orgulho e dessa vaidade insana para que a gente possa extinguir de vez esses duelos, né? Que agora tem uma nova forma. E ele segue: o que dirias, entretanto, se visseis os dois antagonistas serem mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para decidir a sua pendência e a razão ser dada ao que melhor sofresse a sua prova? Por certo, chamarias esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso, diz o Espírito. Para o duelista experiente, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada. Claro, ele acha que a honra dele foi ultrajada, ele marca o duelo. Ele marca o lugar, diz como vai ser, se vai ter uma arma, que tipo de arma, como vai ser. E ele geralmente parte para fazer isso quando ele se sente superior em termos de força, né? E de habilidade na arma. Então ele marcava o duelo. Quer dizer, é como ele diz, é um assassinato a sangue frio e premeditado. Porque, lógico, se ele sentisse que ele era inferior na habilidade daquela arma, ele não ia marcar o duelo. Ele ia engolir a tal honra, entre aspas, e tudo bem, vida que segue. Mas, como ele tinha certeza de que ele era bom, era exímio naquela determinada arma, ele então partia para a marcar um duelo. Então, como ele diz, a pessoa o espírito está se comprometendo e passa a ser um assassino, né? E ele segue: para o adversário,
que está quase certo de que vai morrer, aquele que, meu Deus do céu, agora eu estou numa situação dificílima, porque eu sou fraco nessa arma, eu não sou tão bom. Como é que eu vou fazer? Mas eu não posso recuar, porque se eu recuar, vai ficar aqui, todos vão ficar sabendo que eu realmente não tenho habilidade e vou ter que engolir essa desfeita, essa dificuldade que foi criada aqui, me ofenderam e acabaram com a minha honra. E ele, então, não recuava, mas sabia que tinha grandes probabilidades de perder. Então, nesse caso, com ele tendo essa certeza, é um suicídio cometido, com a mais fria reflexão. Fria por quê? Porque ele estava mais preocupado no que iam pensar dele, né? E não com o absurdo daquele duelo. Absurdo duplamente. Primeiro, porque ele era fraco na habilidade. E segundo, porque não é assim que você limpa a tua honra, né? É você sendo realmente uma pessoa honrada a ponto de ter atitudes nobres, a ponto de todos que conviverem com você perceberem e poderem dizer, não, peraí, ele não é isso que estão falando. Ele é uma pessoa honrada. Ele não seria capaz de fazer isso. Então, é assim que a gente tem que agir. Quando alguém cometer algum tipo de calúnia, né, algo que façam contra nós, evidente que se houver uma oportunidade de se colocar a limpo entre você e a pessoa, ótimo, não há problema, é recomendado, inclusive, né? Jesus recomenda que você vá, né, se retire num canto e vá falar com aquele seu adversário, mas só com ele, para não deixar que aquilo, né, se torne público. Agora, você sabendo que você não tem a habilidade, você cometia um suicídio, né? Então você está duplamente comprometido. E ele segue aqui. Ele sabia, né, que poderia morrer em razão da sua fraqueza e da sua falta de habilidade, então seria um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura, para se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, entregar o fato ao acaso. Mas então, isso não é o mesmo que, sob uma outra forma, voltar ao julgamento de Deus da Idade Média? E naquela época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé ingênua. Isso é verdade, mas uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar que um inocente morresse, enquanto que no duelo tudo depende da força bruta, de tal maneira que frequentemente quem morre é o ofendido. Quer dizer, ele expõe que o duelo é sempre muito mais grave, muito mais pernicioso, porque no caso desse famoso julgamento de Deus, as pessoas eram submetidas a torturas, né? Porque é uma tortura você segurar um ferro em brasa, ou você manter o teu braço ali numa água fervente. Mas, é como ele diz aqui, havia pelo menos, ainda que de uma forma, né, ingênua e uma forma rudimentar, havia uma fé na justiça divina. Porque eles partiam da seguinte premissa: não, mas se ele for realmente inocente, o que vai acontecer? Deus vai ajudá-lo. Então, era uma premissa de fé, ainda que rudimentar, mas era. Agora, no caso do duelo, não. Não existe nada que justifique. Por quê? É algo que se premedita, aquele que tem mais força, como ele diz, a força bruta, certamente tudo indica que vai vencer, e enquanto que aquele que aceita duelar, porque tem vergonha do que vão pensar dele, né? Com certeza, sabendo que ele é fraco, que não tem habilidade, ele está cometendo um suicídio. Então, em ambos os casos, a gente tem aqui duplamente um compromisso, né, de assassinato e de suicídio. Então, e tudo provocado pelo quê? Pelo orgulho. Quando a gente vai naquele texto que eu havia
comentado na semana passada, na Revista Espírita de 1862, cujo título é O Duelo, o que os espíritos falam, né? Quando ele fala das consequências humanas, fala das consequências espirituais, que nós comentamos na semana passada, e quando ele fala das consequências humanas, lá no finalzinho do texto, ele diz: só o orgulho é, pois, o guia de quase todos os duelistas, e não a honra. Quer dizer, a justificativa é a honra. Não, eu estou defendendo a minha honra, eu estou lavando a minha honra. Mas, na verdade, quem está falando mais alto é o orgulho. Esse é o guia do duelista. E a gente sabe que orgulho e egoísmo são os grandes instrumentos de perdição de um espírito em evolução. Ora, se nós temos essa informação, o Livro dos Espíritos nos oferece essa informação, que nós comecemos a nos trabalhar, arregaçar mangas para que possamos eliminar esses vestígios de orgulho. E como o Antônio sempre muito bem destaca, nós, na realidade, somos ainda muito orgulhosos. Então, essa é a questão, né? A gente está diante de um impasse. A questão é, o orgulho nos leva à perdição. Esses duelos, né, de que hoje tem um outro perfil com arma da fala, com a arma das palavras, com a arma da internet, né? Esses duelos, na verdade, são movidos pelo orgulho, mas nós não sabemos como fazer para eliminar o orgulho. Então, o que a gente pode inferir dessa questão? Se estamos diante de um dilema, né? O orgulho é a arma que nos leva à perdição. Mas nós estamos ainda muito impregnados dele. Como a gente faz? Só há um meio para nós nos despojarmos. É, primeiro, entendermos que somos espíritos em evolução e a caminho, né, cada vez de busca de uma felicidade e dessa perfeição que vai nos trazer a felicidade, e entender que aquilo que nós julgávamos relevante, né, imprescindível, que nada mais é do que algo que se dissipa, porque a vida é rápida, imediatamente nós passamos por ela e já estamos retornando ao mundo espiritual para descansarmos das lutas e depois, posteriormente, voltarmos, e aquilo então se torna uma bobagem. Por que nós levamos a ferro e fogo? Literalmente falando, né, no passado era assim, algo que na realidade não tem substância. O que realmente compõe a nossa honra são as qualidades morais. E não se alguém falou isso ou aquilo de você, e não o orgulho que nós, na verdade, revestimos a nossa honra com o orgulho. É só puramente orgulho. Uma coisa boba, uma coisa infantil, algo de espírito imaturo. Então, que reflitamos sobre tudo isso para que a gente possa começar a nos trabalhar sobre isso. Não, peraí. Eu vou fazer um treinamento e eu vou ouvir isso que eu não gostei, mas eu tenho a minha opinião sobre isso, não estou prejudicando ninguém, pode ser diferente dos demais, mas não está prejudicando ninguém. Fulano pensa que não, que deve ser de uma outra maneira. Eu vou respeitar a maneira dessa pessoa pensar, mas não vou ficar aborrecida, né? Isso é assim mesmo, temos ideias diferentes. É assim que nós somos compostos, somos espíritos, né? Somos individualidades. Mas respeito, e eu sei que eu não sou assim como fulano falou. Então, vida que segue. Eu não vou ficar aborrecida e nem ficar ruminando, tentando processar algo que na realidade é um equívoco da outra pessoa. E vou superar isso aí. Então eu vou começar a treinar. Ah, mas é tão difícil, meu Deus. Sim, mas você tem que começar. Tem que começar. E tem que ser para ontem. Esse trabalho, esse exercício é para ontem, né? Nós já estamos aí em cima do limite. Ora, e aí a gente vai treinando, não responde,
não se aborrece, não duela. Um belo dia, quando você percebe, você não quer mais duelar, porque você acha de fato que aquilo é uma bobagem. Não é mesmo, Antônio? Sabe o que eu estou pensando aqui, Marta? Veja bem, as coisas evoluem. Sim. Você vê que na Idade Média existia essa história do julgamento de Deus, né? Já na época do Kardec, ainda existiam esses duelos, né, de capa a espada, como se dizia, Sim. garrucha, sei lá o quê. E isso, no fundo, se você pensar bem, é causado pelo orgulho. Agora, se você está magoado, sente o seu orgulho ferido, a sua honra ultrajada, e você não consegue superar isso, o que você provoca? Você quer um duelo para extravasar, ou seja, a violência que ainda está no nosso DNA. Mas aqui ainda são costumes antigos nossos. Então naquela época a gente extravasava esse orgulho retido, aquela mágoa, aquela situação de ultraje com um duelo. Eu vou lá e vou decidir essa parada agora aqui na espada. Então você extravasava, de certa forma, você poupava o físico, porque você conseguia pôr para fora aquele ódio, aquela raiva sua, com um duelo. Sim. Mas o duelo ficou anacrônico. É. O duelo caiu de moda, ficou demodê, né? Ficou chinfrim. Quem é que vai querer fazer duelo hoje em dia? Então o que acontece? Você está tendo que engolir o orgulho hoje. Você não consegue mais querer extravasar a dor, a mágoa de ter sido ofendido, o seu orgulho, a sua honra, outra vez. Você não consegue mais chamar ninguém para um duelo para resolver no braço. Não tem mais como fazer isso. Aí você carrega aquilo dentro de você. E onde é que isso está explodindo? No seu corpo físico, somaticamente. Exatamente. 2, na sua psique mental, seus distúrbios mentais, distúrbios neurológicos. Nós estamos ficando com doenças psicossomáticas, nos deixando em situações terríveis e vamos parar nos médicos, sejam médicos clínicos, sejam médicos psicólogos, psiquiatras, porque nós não temos mais como extrapolar, pôr para fora esse orgulho dentro de nós num duelo. Fazer catarse. Não tem como, Marta. E aí, nós não temos mais... No caso, o duelo até ajudava psicossomaticamente a nós na época. Mas era uma ajuda terrível. O que é isso? É uma justiça terrível. Hoje você o máximo que consegue é processar lá aquele que você acha que ele ofendeu e levar, sei lá, quantos anos lá num julgamento caríssimo. Então você, como não tem dinheiro para bancar isto, você vai e engole aquele orgulho e faz mal a quem? Por isso, esse orgulho está dentro de você. Você tem que extravasar com a violência, com o duelo. Hoje está mais complicado. Até a lei do feminicídio vai começar a restringir até essa válvula de escape. Exatamente. Vai começar essa válvula de escape, que é agredir a companheira, também vai ser fechada, essa válvula. Isso. Então vai explodir em quem? No orgulhoso. Isso. Ele está botando dentro de si uma bomba relógio. Claro, porque no mínimo, né, o mínimo que pode acontecer é justamente que ele vá se transformar, né, numa pessoa surtada, né? Surtada. Porque não pode mais extravasar dessa Exatamente, forma. é um quadro, eu estou me surgindo essa ideia agora, mas é um quadro que está aí. Sim, para sem qualquer dúvida. um perceber. Sem dúvida. Não sou psicólogo, É verdade. mas estou sentindo que tem uma coisa a ver com a outra. Por hora, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito,
para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.